Olá, gente, tudo bem com vocês? Num vídeo anterior que eu postei aqui sobre o pãozinho de inhame, eu falei sobre o pãozinho de beijo. Quem assistiu a esse vídeo vai saber do que eu tô falando. É uma receita deliciosa. Inclusive, eu já vou começar o vídeo pedindo para vocês inscreverem-se no canal e já começarem dando um like, que isso é muito, muito, muito importante aqui para mim. Né, o YouTube agora, ele tá ainda mais exigente com essas coisas. Então, quando vocês curtem, ativam o sininho, inscrevem-se, ativam o sininho para receber notificações, aí ele começa mesmo a entender que vocês estão gostando do meu conteúdo e começam a compartilhar com outras pessoas. Então eu peço encarecidamente, gente, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações. Quando vocês se inscrevem, tem as opções de quantas notificações vocês querem receber. Então quando vocês colocam no todas, tudo que eu postar vocês recebem. E ó, eu posso garantir, eu ainda vou postar muita coisa gostosa. Já postei muitas e vou postar ainda mais. Então assim, me ajuda muito nesse engajamento quando vocês dão like, quando vocês deixam um comentário aqui pra mim. Um comentário simples, não precisa ser nada elaborado, às vezes só uma rosa, um coraçãozinho, ou comentar mesmo, falar que vocês estão gostando da receita. Isso me ajuda muito, vocês não fazem ideia. Então, por favor, eu peço de coração, comecem dando um like, deixem um comentário se possível, inscrevam-se no canal e ativem o sininho, compartilhem com os amigos para chegar para mais pessoas. E então vamos começar. Muito obrigada pela atenção de vocês. Vamos começar. O pãozinho de beijo é um pãozinho que a gente usa os polvilhos, né, o doce azedo, como se fosse um queijo. Mas no lugar do queijo, como se fosse um pãozinho de queijo, mas no lugar do queijo a gente usa algum legume. Eu já fiz várias vezes assim com mandioquinha, né, que é a batata baroa, com batata doce, com batata inglesa, todas ficam divinas. E eu já fiz também uma vez um de abóbora. Eu cozinhei a abóbora na água e aí eu amassei, fiz um purezinho e misturei aos polvilhos. Ficou divino. E ontem, como eu postei aqui uma abóbora assada, que ficou deliciosa, eu tive a ideia de fazer dessa vez com abóbora assada. Eu acho que vai ficar ainda melhor do que a versão cozida, porque ela vai reter menos água, né? E aí vai ficar ainda um pãozinho ainda mais consistente. Então eu trouxe hoje aqui para vocês essa receita. Na receita tradicional, pede 3 xícaras de abóbora. Você cozinha e faz um purê. Então seriam 3 xícaras da abóbora já transformada em purê. E uma xícara assim, medida, bem nivelada, bem cheia mesmo. Né? Como sobrou a abóbora do almoço e eu não tô com essas 3 xícaras, não deu 3 xícaras, então eu vou fazer a quantidade reduzida, vou fazer metade, 1,5 xícaras. Mas para a receita original, que eu vou deixar aqui nas descrições todas as quantidades, são 3 xícaras do purê de abóbora, 3 xícaras de polvilho doce e 1 xícara de polvilho azedo. A medida dos polvilhos é a seguinte: o polvilho doce, ele é o que faz o puxa de dentro, que forma aquele puxinha como se fosse, sabe, um queijinho derretendo. E o polvilho azedo, ele forma aquela casquinha crocante do pão de queijo. Então, é por isso que a gente coloca uma quantidade maior do polvilho doce que do polvilho azedo, para formar essa massinha fofinha e puxenta por dentro e com uma casquinha levemente crocante por fora, tá? Eu vou usar também um leite de coco aqui, porque aqui em Minas a gente usa o polvilho, desculpa, o polvilho não. A gente escalda, quando vai fazer um pão de queijo, a gente escalda esses polvilhos, né? E eu vou escaldar com um leite de coco. Eu uso leite de coco culinário mesmo, aquele de garrafinha. Mas você pode usar o leite de coco de garrafinha ou pronto para beber, ou qualquer outro leite vegetal que vocês queiram. Porque aí vocês vão misturar isso com o óleo para usar aqui dentro dessa bacia com os polvilhos para escaldar. Vai ser o primeiro passo.
O único cuidado é prestar atenção se não é um leite adoçado, se não tem baunilha nesse leite, porque afinal de contas é um pãozinho salgado, né? Então a gente começa fazendo isso. Eu vou usar um leite de coco de garrafinha junto com o óleo. E aí as medidas também para uma receita é 1 xícara de óleo e 1 xícara de leite de coco. Então a gente leva ao fogo, deixa ferver e põe aqui dentro com o polvilho. Aí eu vou mostrar o passo a passo para vocês, tá bem? Eu ponho também um pouquinho de sal em cada etapa do que eu vou fazer, porque o polvilho, ele costuma roubar o tempero dos outros ingredientes que a gente vai colocar. Mas assim, como a minha abóbora já estava muito bem temperada, porque foi a abóbora que sobrou do almoço, a abóbora caramelizada e tal, então eu vou colocar com muito cuidado o sal e vou provando a cada adição para ver se não corre o risco de ficar salgada. Então eu vou primeiro começar aqui escaldando e vou mostrar para vocês. Então, gente, agora eu já estou com as misturas de polvilhos aqui, o doce e o azedo nessas proporções que eu falei. Então eu fervi o leite e o óleo, leite de coco com o óleo, e aí eu vou começar a escaldar. Eu ponho esse leite totalmente quente aqui e começo a mexer. Vou mexer isso daqui muito bem até incorporar boa parte. Dou uma mexida e deixo incorporar muito bem. Vai ficar ainda um restinho, mas é assim mesmo. Quando já estiver chegando nesse ponto aqui, que já fica difícil de mexer, ó, tá vendo? Vou tentando pegar mais um pouco que eu consigo aqui desse polvilho. E aí eu venho com o purê de abóbora, que também ainda tá quente, porque eu dei uma esquentadinha nele. Tá com a casca, porque eu fiz com a casca a abóbora assada. Você, se quiser, pode tirar a casca. Ou pode fazer com mandioquinha, né, que é a batata baroa, ou a batata que você quiser. Pode ser inhame também. Então agora, a gente vai vendo aqui se a gente já consegue mexer com as mãos. Eu já tô conseguindo mexer os meus com as mãos, então eu vou começar a mexer. E aí eu vou fazendo assim, ó. Incorporando esses polvilhos todos a esse purê de abóbora. Eu estou sentindo necessidade de colocar mais polvilho. Então a gente vai colocando os polvilhos de acordo com o que a gente quer, né? No caso, eu gosto mais daquele puxantinho por dentro. Então eu preciso colocar um pouquinho mais do doce. E sempre nessa proporção assim, 3 partes do polvilho doce para 1 parte do polvilho azedo. Essa questão dos polvilhos, de 3 xícaras do polvilho doce para 1 xícara de polvilho azedo, é para a proporção de 3 xícaras do purê do legume que você escolher. Só que assim, isso vai depender da quantidade de água que o seu legume tem, do tempo, da temperatura no dia, de vários fatores. Então pode ser que precise de um pouco mais ou um pouco menos de polvilho. Aí a gente vai colocando aos poucos. O meu ainda tá bem grudento, então eu vou precisar de mais um pouquinho. Notem, não sei se dá pra ver, que é uma massa bem oleosa, como eu tinha falado no dia do pãozinho de polvilho. Então, isso tem, assim, é bem oleoso, mas a gente também não precisa untar a forma. Eu vou colocar mais um pouquinho de polvilho aqui. Então, eu vou colocar, a princípio, 3 colheres de polvilho doce, e aí e mais 1 colher de polvilho azedo. Então, gente, é essa medida que eu falei pra vocês. 3 xícaras do purê do legume que você escolher, 3 xícaras do polvilho doce, 1 xícara do polvilho azedo. Aí o meu ainda foi insuficiente a quantidade de polvilho, então eu fui acrescentando nessa proporção
de 3 partes de polvilho doce para 1 parte de polvilho azedo. Então eu acrescentei mais um pouquinho de polvilho, eu acho que mais ou menos umas 6 colheres de sopa, e não é a colher de sopa medidora, é a colher de sopa de casa mesmo, para duas colheres de polvilho azedo, até chegar nessa massa bem bonitona aqui, que não gruda mais nas mãos e que a gente consegue modelar bolinhas sem ficar grudado. Ó, a gente monta bolinhas perfeitinhas. É uma receita bem oleosa, mas a gente não precisa untar a forma. E o melhor é que a gente consegue assar no forno e na air fryer como se fosse um pão de queijo normal. E o tempo também é basicamente o mesmo que se levaria para assar um pão de queijo tradicional. No forno, de 30 a 40 minutos e na air fryer mais ou menos de 10 a 12 minutos. Mas eu vou trazer para vocês o tempo certinho que eu deixei a minha, tá? Eu vou montar aqui e vou mostrar direitinho para vocês. Inclusive, fica ótimo, se você estiver fazendo com mandioquinha, fica ótimo rechear com um pedacinho de goiabada. Aqui eu nunca fiz, não sei se vai combinar com a abóbora. Mas esse de abóbora fica um escândalo, fica muito bom também. Eu já vou trazer aqui tudo bonitinho para mostrar para vocês. Agora, gente, eu fiz bolinhas aqui, como se fosse um pão de queijo mesmo. E eu acho que fica bonitinho, que como eu fiz com a casca, dá um detalhezinho. Se você fizer com a mandioquinha, às vezes, na hora de amassar, fica uns pedacinhos também, que fica lindo, fica parecendo um pedacinho de queijo, fica muito bonito. Eu fiz bolinhas maiores e fiz bolinhas menores. Quando a gente faz essas bolinhas maiores, geralmente ele fica mais puxentinho. E as bolinhas menores têm a tendência de deixar a casca um pouco mais durinha. Tá? Então agora eu vou levar ao forno e vou fazer na air fryer também e falo pra vocês quanto tempo que eu deixei em cada um. Outra sugestão aqui também é que ele não tem fermento, né? Não leva fermento. Então, caso vocês queiram congelar, levem assim primeiro para congelar, porque não vai crescer já que não tem fermento. E aí depois que tiver congelado, vocês destacam aqui da forma e colocam na vasilhinha ou no saquinho que vocês quiserem para congelar. É igualzinho pão de queijo mesmo, tá? A única diferença é que no lugar do queijo tem o legume, no caso a abóbora hoje aqui. Então é isso, daqui a pouco eu volto para mostrar. Agora, gente, eu coloquei o forno para pré-aquecer. Eu estou colocando a 200 graus para pré-aquecer agora por 10 minutos. Porque o forno tem que estar muito, muito quente para a gente colocar o pão de queijo. Se a gente coloca o pão de queijo num forno que não está tão quente, ele não fica bom. Ele costuma murchar, não fica bom. Então, eu estou pré-aquecendo a 200 graus por 10 minutos e depois eu vou deixar a 180 graus por mais ou menos 35, 40 minutos, tá? Aí eu vou começar pelo forno elétrico primeiro, pode ser no forno da sua casa também. Mas deixa ele muito quente na hora de você colocar. O segredo do pão de queijo é esse. O forno tem que estar muito, muito, muito quente. Então eu vou fazer esse primeiro passo aqui, vou colocar no forno e depois eu volto para mostrar o da air fryer também. Então, gente, agora eu deixei pré-aquecendo o forno elétrico a 200 graus primeiramente por 10 minutos. Ele pré-aqueceu, eu coloquei o forno, baixei a temperatura do forno para 180 graus e vou deixar por 35 minutos lá para depois eu vir. Agora eu vou pré-aquecer a minha air fryer. Vou pré-aquecer a 200 graus primeiramente por 5 minutos e a minha air fryer fala que pão de queijo para assar são 180 graus de 5 a 8 minutos. Aí eu baixo para 180 graus e ponho 5 minutos a princípio e vejo, tá? Qualquer coisa eu viro, vejo o que preciso fazer. Caso você opte por congelar antes de assar, então é o mesmo esquema. Você tira do congelador, pré-aquece bem o forno precisa estar bem quente e aí você coloca o pão de queijo congelado normal mesmo, não precisa fazer nenhum outro procedimento. Tira do congelador, você já vai ter pré-aquecido o forno, seu forno tem que estar bombando, tem que estar muito, muito, muito quente. Aí você coloca no seu forno bem, bem quente e ele congelado mesmo, é assim mesmo, não precisa fazer nenhuma outra coisa. Agora, gente, pré-aqueci a 200 graus,
Voltei com o forno para 180 graus e eu vou deixar por 5 minutos. O outro está assando no forno, a outra leva. E aqui eu fiz pouquinho só para mostrar a diferença entre um e outro, tá? Então eu vou fechar, vou colocar a princípio a 5 minutos na air fryer, agora 180 graus. Primeiros 5 minutos, ainda tá um pouco macio, não tá com a casquinha crocante do jeito que eu gosto. Então eu vou voltar e deixar mais 5 minutos. Agora sim, gente, depois de 10 minutos no forno, ele ficou com a casquinha durinha, bem assadinho, bem crocante, moreninho dos dois lados. Então eu vou deixar aqui mais um pouquinho na air fryer desligada, mas com aquele calorzinho ainda, por mais um pouquinho, por pelo menos mais uns 5 minutos até comer. Mas já tá bem gostoso. Agora vou esperar para ver a do forno. Os do forno, gente, eu deixei 45 minutos e ele já tá douradinho embaixo, já tá cozidinho por dentro. Caso você queira uma casquinha mais crocante, aí você pode deixar mais uns 5 minutinhos. Eu vou deixar uns 5 minutinhos nele desligado, no forno desligado, só para terminar de assar mesmo, de dar uma chegadinha a mais mesmo, mas com forno desligado. Então, recordando, primeiro eu pré-aqueci o forno a 200 graus, tanto o forno quanto o air fryer a 200 graus, e depois eu baixei a temperatura para 180 graus na hora de assar. No forno eu levei 45 minutos para chegar nesse ponto aqui, e na air fryer foram 10 minutos, tá? 180 graus. Eu volto para mostrar a consistência para vocês. Pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo, isso é tudo que eu desejo. Bom, gente, então vamos falar hoje sobre essa receita, né? O pão de beijo, no caso o pão de beijo de abóbora, que fica muito bonitinho e muito delicioso. A casquinha crocante por fora, extremamente macio por dentro, fica parecendo pãozinho de queijo gordinho aqui, ó. Por conta do polvilho doce, o polvilho azedo forma essa casquinha crocante e deliciosa. Na minha opinião, é o melhor pão de beijo de todos eles, né? Os que eu mais gosto são os com batata inglesa, batata baroa, batata doce. Esse com abóbora pra mim é o melhor de todos. Com inhame fica muito bom também. Eu provei com beterraba uma vez, não gostei. Não sei se eu fiz alguma coisa errada, eu não gostei muito. Mas pra mim o de abóbora é o campeão. Eu usei a abóbora assada da receita anterior. Vou deixar aqui nas descrições o link dessa receita. E aí eu coloquei um alho assado, deu um sabor maravilhoso, uma consistência maravilhosa, tá? É um pãozinho perfeito para acompanhar aquele cafezinho da tarde, para você receber as visitas. Você pode congelar, né? Eu, inclusive, quando faço, eu já faço numa quantidade maior para eu poder congelar e ter sempre no congelador, assim, numa hora de pressa, de fome, que eu vou receber alguém. É uma alternativa maravilhosa para você ter um lanchinho rápido e muito gostoso. E extremamente saudável, né? Porque além de não ter glúten, é vegano, ingredientes extremamente acessíveis e nutritivos, enfim, é tudo de bom. Então é isso. Mais uma vez eu peço para vocês inscreverem-se aqui no canal, darem um like no vídeo, comentarem, compartilharem com os amigos. Gratidão por tudo, pela presença de vocês aqui. Fiquem com Deus, um excelente fim de semana. Se fizerem, me marquem aqui para eu saber, tá bem? Beijão, tudo de bom, tchau! Gente, esqueci de dizer uma coisa importante aqui, tá? O pãozinho de beijo, pelo menos todas as vezes, nesses anos todos, já tem uns 4 ou 5 anos que eu faço,
Todas as vezes eu asso, aí no dia ele fica com esse gordinho puxento. Quando sobra do outro dia, ele tá seco. Então, se você quer manter esse gordinho, então você faça a quantidade suficiente para você comer naquele dia. Você quer comer 6 pãezinhos com esse gordinho embaixo. Então faça 6 pãezinhos, asse 6 pãezinhos, modele, congele os outros, ou tire 6 pãezinhos que já estão congelados para poder assar, tá? Porque no outro dia ele não fica mais com esse aspecto gordinho e puxento, ele fica durinho, fica delicioso, mas fica seco. Então, se você gosta dele também sequinho, aí tudo bem. No outro dia você vai comer e maravilha, vai ficar excelente também. Só que vai perder esse gordinho puxento, tá? Então é só isso. Esse aviso para vocês. Caso vocês queiram comer sempre com esse gordinho, sempre puxento, parecendo pãozinho de queijo, então assem só a quantidade que vocês vão comer naquele dia. Beijinho!